Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Thiago Serafim falando aqui, o host e o responsável por isso acontecer. Sejam muito bem-vindos. Antes de começar, não deixe de dar o like, de compartilhar, de ativar o sininho, ficar ligado em todos os conteúdos. Hoje eu decidi falar com vocês sobre um assunto que me chamou a atenção nos últimos dias. E quem me inspirou a fazer isso, quem me inspirou a fazer esse vídeo, foi o nosso querido Neymar. Neymar já foi tema de alguns vídeos aqui no canal, principalmente relacionados à última lesão séria que ele teve, que foi a lesão de ligamento cruzado anterior, a dificuldade no seu retorno ao esporte. Hoje eu quero falar sobre um outro aspecto que vem me chamando a atenção do Neymar desde que ele voltou ao Brasil. O aspecto que me chama a atenção é ligado à saúde mental, ligado à psicologia do esporte, ligado ao treinamento mental de atletas. Eu decidi falar sobre isso porque é um tema que eu leio, eu estudo, faz parte do meu escopo de temas de doutorado, de pesquisa, então é um assunto que eu me sinto, de certa forma, à vontade para falar, mesmo não sendo um psicólogo, mas sendo um aluno que estuda a psicologia do esporte. Para quem está um pouco alheio, para quem está um pouco por fora das últimas notícias dentro do esporte, do Santos, do futebol brasileiro, talvez não tenha visto o que aconteceu nas últimas semanas. O incidente, vamos chamar assim, mais conhecido ficou na rodada em que o Santos perdeu em casa para o Internacional e o Neymar bateu boca, xingou, foi xingado por um torcedor durante e depois de um jogo, um torcedor em específico. Mas antes disso, ele já tinha feito isso contra Mirassol, contra o torcedor do próprio Santos, contra o Flamengo, tentando fazer uma represália com o torcedor que estava xingando o Danilo, que é amigo dele, mas é adversário e às vezes faz parte do contexto de estádio de futebol. Não estou aqui normalizando xingamentos, mas dentro do contexto de estádio de futebol, faz parte você xingar o adversário e muitas vezes alguns xingamentos são até relativamente leves. Estou falando de casos recentes, mas se a gente voltar um pouquinho mais lá no Paulistão, vocês vão lembrar do Neymar discutindo com o torcedor durante o jogo na arquibancada, enquanto ele vai bater um escanteio. Esse lance até ficou engraçado na época, porque ele discutiu com o torcedor, bateu o escanteio e na sequência ele fez um gol olímpico. Então, ok, isso foi de certa forma apaziguado pelo gol, mas vamos lá, vamos refletir um pouquinho. Aqui vai um pouco a minha opinião, como alguém que gosta do esporte, que acompanha o esporte há muito tempo, que estuda o esporte. Um cara do tamanho do Neymar, cara, não pode se deixar levar por torcedor. O que é isso? Desde que ele voltou ao Brasil, isso tem se tornado constante, isso tem se tornado frequente. E não pode um cara do tamanho do Neymar deixar torcedores alugarem um triplex na mente dele. E assim, se a gente vê lances do Santos, ele está visivelmente irritado, não só com a torcida, mas também com os companheiros, com tudo que envolve a equipe, com repórteres. A postura do Neymar é uma postura que me deixa um pouco triste quando a gente vai ver um ídolo brasileiro, é isso que ele é, um ídolo brasileiro atuando dessa forma. Por quê? Porque eu não vejo atletas como Cristiano Ronaldo atuando dessa forma, nunca vi, talvez um período de rebeldia do Cristiano, nunca vi atletas como Messi atuando dessa forma, Lewandowski, próprio Rooney, nunca vi esse tipo de comportamento com atletas em diferentes níveis, em diferentes padrões. Mbappé, posso citar aqui vários atletas. O que o Neymar faz é simplesmente manchar um pouco essa carreira dele que está vindo aqui no Brasil. Ao invés de ele ser um cara amado por todos os torcedores, como foi Ronaldinho, talvez, com exceção dos torcedores do Grêmio, obviamente, como foi o próprio Luis Soares aqui no Grêmio, como foram outros jogadores grandes que passaram por aqui, como foi o próprio Ronaldo, como foram outros grandes jogadores que retornaram ao Brasil, a gente não via essa antipatia toda. E não tô nem falando do Neymar extracampo. Não cabe aqui para mim ficar falando isso. Tô falando do comportamento dele no campo, seja durante os 90 minutos, seja durante o apito final, quando ele fica discutindo com o torcedor. E tô gravando esse vídeo aqui no domingo, inclusive ontem ele saiu do jogo discutindo com o goleiro do Sport. Cara, o que o Neymar tá fazendo? E aí, esse tipo de comportamento me chamou a atenção para falar sobre treinamento mental. Como a gente manter o foco no esporte, como a gente ter o máximo de foco possível para não se deixar levar por coisas externas. Então, daqui para frente, eu vou falar sobre 3 estratégias que são relativamente simples,
mas não são simplistas. São importantes para que a gente consiga otimizar o máximo possível a nossa performance. Inclusive, todas essas estratégias que eu vou citar aqui são pautadas pela ciência, são embasadas pela ciência. Tem embasamento científico, não é papo de coach, não é papinho furado de autoajuda barata, não, é embasamento científico. E eu estava tomando café aqui e lembrei do Neymar, inclusive, respondendo comentários nas redes sociais de pessoas relativamente menores midiaticamente, mas que parece que ele dá muita importância. E quando ele dá importância, quando ele retruca esse tipo de comentário, quando ele vai lá e discorda desse tipo de comentário, é como se ele validasse a opinião contrária, como se ele sentisse o golpe. Fez isso já em comentários sobre as filhas dele, fez isso já depois do Luiz Henrique falar alguma coisa dele em um podcast. Todo esse contexto vai envolvendo aquilo que a gente percebe, às vezes, uma falta de foco dentro do esporte que dificulta o seu rendimento, que aumenta a sua irritabilidade e que, consequentemente, faz você jogar menos do que você poderia. Então, a partir de agora, eu vou falar das 3 estratégias que são fundamentais para você, que é um atleta, que quer ser um atleta de alto rendimento, precisa ter como um hábito para manter o foco no seu esporte, manter o máximo desempenho. A primeira estratégia é largue o seu celular. Comece a perceber o quanto de tempo você fica no celular. E por que eu falo isso? Não é simplesmente para você não dar comentários nas mídias, não dar comentários nas redes sociais, não ligar muito para os comentários negativos ou muito para os elogios positivos que você recebe. Não, é simplesmente porque o celular, a tela, e é curioso, eu sei, porque eu tô falando isso de uma tela para você, mas o excesso de tela, ele traz para você um aumento de fadiga mental. E a partir do momento que você tem uma fadiga mental, você não vai conseguir transferir isso para o jogo, não vai conseguir transferir isso para a sua competição, você vai tomar decisões erradas. E as tomadas de decisões fazem parte constantemente do esporte. Então, o primeiro passo é largue o seu celular. Especialmente em momentos onde você precisa ter uma atenção plena com aquilo que você está fazendo. Seja estudar seu adversário, seja estudar uma estratégia, seja fazer um estudo tático da sua equipe, ou do seu jogo, ou da sua competição, seja treinando, principalmente treinando. Largue do celular, tá bom? Entendido? Espero que sim. O segundo item, não menos importante, é aquilo que a gente chama de visualização. Visualize. Você vai jogar amanhã? Como vai ser o jogo? Como você vai chegar no jogo? Como você vai se vestir? Como você vai entrar em campo falando de futebol? Como você vai correr pensando na corrida? Como você vai amarrar o tênis? Visualize tudo. Você chegando, você aquecendo, você se preparando. E visualize também as questões adversas. Porque quando isso acontecer de verdade, você já vai estar preparado. Porque você já passou por isso e já enfrentou isso na sua mente. Por incrível que pareça, a visualização te deixa muito mais tranquilo e muito mais focado. Você começa a perceber tudo aquilo que você deve realmente fazer e tudo aquilo que você não deve fazer, porque você já testou uma vez, você já visualizou. Você tem as tomadas de decisões muito mais assertivas. Uma terceira estratégia, que também é muito importante, é o Mindfulness. O Mindfulness envolve uma espécie de flow, associado muitas vezes a trabalhos de respiração. É quando a sua mente entra em um estado de flow sobre aquilo que você está fazendo. Você pode fazer isso meditando, você pode fazer isso de diferentes formas no seu dia a dia. Mas é importante que você faça justamente para quê? Para diminuir o excesso de fadiga mental, para que você tenha o máximo de concentração possível nas ações que você vai fazer, para que você engaje com aquilo, para que você consiga ter foco, concentração e consiga fazer aquilo que você visualizou que vai fazer. É a união dessas 3 estratégias. Você tem menos fadiga mental com menos uso de telas, de celular, você tem mais visualização e sabe as tomadas de decisões que vai fazer, e você está focado, você está concentrado, você está no estado de flow através das técnicas de mindfulness que você fez, que você faz. Eu penso que essas são 3 estratégias que todo atleta de alto rendimento precisa ter na sua rotina. Toda pessoa que quer performar em alguma área da vida deveria fazer. Eu confesso que estou pecando dentro delas, mas é algo que eu vou começar a introduzir mais na minha rotina. Porque dentro da minha rotina de trabalho, de vida, eu quero ser um cara de alta performance, eu quero ser um cara focado.
Eu espero que vocês também queiram isso na vida de vocês. Independente se você é um atleta amador, se você é um atleta pró, você precisa ter foco naquilo que você está fazendo para que você tenha o melhor rendimento possível. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo um pouco diferente. Não falei relativamente de lesões, mas vim aqui falar de rendimento para vocês e de alta performance. Tudo isso inspirado no nosso menino Ney. Menino Ney, porque esse tipo de atitude ainda não corresponde à atitude de um adulto. Queria eu que o menino Ney virasse um adulto e trouxesse a Copa do Mundo de 26 pra gente. Espero que isso aconteça. Espero que ele tenha mais foco dentro do seu esporte, para que ele consiga performar melhor, para que ele tenha atitudes um pouco melhores e saia com uma imagem menos manchada dentro aqui do Brasil, não só torcedores de outras equipes, mas também do próprio Santos. Galera, se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, de dar o like, de ativar o sininho e ficar ligado em todos os conteúdos por aqui. Muito obrigado e vamos juntos!